Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. E aí, como que vocês estão? Vocês viram que agora, né, complicou um pouco essa questão do Covid, né, da pandemia. Se cuidem, hein? Todo mundo se cuidando. Nós aqui estamos tomando todos os cuidados também. Se cuidem para que logo isso tudo possa passar e a gente possa se encontrar presencialmente novamente, né? Hoje a gente está muito feliz, nós estamos aqui na Fraternidade, que saudade de vocês aqui com a gente. Hoje a gente veio gravar aqui na casa, né? Estamos muito felizes. Vamos nesse momento iniciar a nossa aula. A aula de hoje vai falar sobre Moisés, né? Que foi a primeira revelação. Mas antes, pausem o vídeo, né? Vamos dar uma pausa aí no vídeo para a gente fazer a nossa prece. Lembrando que pode ser a prece do coraçãozinho de vocês ou pode ser a prece gravada, né? Que a tia Sheila já gravou. Vocês podem acompanhar por ela, tá bom? Então, pausa o vídeo e bora pra prece. Então, fizeram a prece, todo mundo harmonizado. Eu já fiz a minha, né? Nós já fizemos a nossa. As meninas estão aqui, as minhas editoras-chefes estão aqui, Bruna, Sabrina e Grazi. Estão mandando um beijo para vocês também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Moisés. E o Moisés, ele foi a nossa primeira revelação. Nós tivemos 3 revelações, né? A primeira revelação foi o Moisés, né? Foi através de Moisés, ele veio revelar a existência de um Deus único. Ele trouxe pra gente essa ideia do Deus único, né? Porque antigamente o povo acreditava em vários deuses, né? E aí o Moisés veio trazer pra gente a ideia do Deus único e das leis, né? As leis que regem a nossa vida, que são os 10 mandamentos, que na próxima aula a gente vai falar mais especificamente sobre eles. E a gente teve a segunda revelação, que foi Jesus, né? Jesus quem trouxe a segunda revelação, que foi a lei do amor, né? Ele trouxe pra gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente teve a terceira revelação, que foi o Espiritismo. O Espiritismo, ele não foi trazido por ninguém em específico, né? Ele foi trazido pelos espíritos superiores, né? Os espíritos de luz que vieram trazendo alguns ensinamentos, veio falando do mundo espiritual, né? Que além do que a gente vê aqui à nossa volta, existe o que a gente não vê, né? O que a gente vê está aqui no plano físico e o que a gente não vê consiste no mundo espiritual, no plano espiritual. O Espiritismo veio trazer isso também e veio confirmar ainda mais a lei do amor que Jesus trouxe pra gente. E só para dar uma pincelada, né? Lembrando que a nossa vida são regidas aí pelas leis, né? A gente já teve a aula de leis universais há umas 2 semanas atrás. Então, lembrando o que são as leis, né? São conjuntos de regras, né? Que regem aí a nossa conduta, que nos dão um senso de justiça. E a gente tem a lei do homem, que são as leis dos homens, que são mutáveis, e as leis de Deus, que são imutáveis. Então, agora a gente vai ir para o nosso vídeo. Nós vamos passar um vídeo sobre a história de Moisés. Prestem bem atenção no vídeo. Depois eu vou fazer umas perguntinhas, hein? Então, bora pro vídeo, aí depois a gente conversa mais um pouquinho, beleza? O Egito estava cheio de israelitas. Um novo faraó teve medo que os israelitas tivessem poder demais. Então, ele os tornou escravos e os tratou muito mal. O faraó ordenou que todos os meninos dos israelitas fossem mortos ainda bebês. Uma mulher colocou seu bebê num cesto e o escondeu na beira do rio. A irmã dele ficou observando. A filha do faraó estava nadando no rio. Ela encontrou o bebê e decidiu ficar com ele. A irmã do bebê ofereceu a ajuda de sua mãe para cuidar dele. A filha do faraó deu a ele o nome de Moisés. Moisés cresceu. Um dia ele viu um egípcio batendo num israelita. Moisés matou o egípcio. Então ele fugiu para Midian e cuidou de ovelhas durante 40 anos. Moisés cuidava das ovelhas no Monte Horebe. Lá, ele viu uma moita em chamas e ouviu a voz de Deus. O meu povo está sofrendo, Moisés. Eu escolhi você
para libertá-los. Eu não consigo! Exclamou Moisés. Eu vou ajudá-lo, prometeu Deus. Jogue seu cajado no chão. Moisés fez isso. O cajado se transformou em uma cobra, e quando ele a pegou, tornou-se novamente num cajado. Coloque a mão dentro de sua capa, disse Deus. Moisés fez isso. Quando a tirou, sua pele estava doente. Quando a colocou novamente dentro da capa, ela foi curada. Mostre isso ao faraó, disse Deus. Eu não sei falar muito bem, disse Moisés. Eu lhe darei as palavras, disse Deus. Seu irmão Arão pode ajudar. Então, Moisés foi dizer ao faraó para libertar os israelitas. Deixe meu povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó: O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas, novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse: Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. Deus abre um caminho. Depois que o filho do faraó morreu durante a 10ª praga, ele deixou os israelitas partirem. Eles estavam perto do Mar Vermelho quando o faraó mudou de ideia e foi persegui-los. Quando os israelitas viram o exército do faraó, ficaram apavorados. Mas Deus disse a Moisés que levantasse seu cajado na direção do Mar Vermelho. Deus mandou um vento forte e dividiu o mar. Um caminho seco apareceu e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Havia uma parede de água de cada lado. Eles chegaram em segurança na outra margem.
O faraó e seu exército o seguiram para dentro do mar. Deus disse a Moisés para erguer sua mão. Então, o mar se fechou. O faraó e seu exército se afogaram. Deus conduziu seu povo por um deserto. Ele os alimentou, ele lhes deu água. Eles acamparam no Monte Sinai, onde Deus disse a Moisés para encontrá-lo no topo da montanha. Cercado por fogo e fumaça, Moisés subiu ao topo e Deus desceu para encontrá-lo. Oi, gente, tô aqui de novo. E aí, viram o vídeo? Gostaram do vídeo? Entenderam a história de Moisés? Vocês viram que história bonita, né? Ele foi deixado lá na cestinha, a princesa achou ele, cuidou dele, ele cresceu, né? E aconteceram todas aquelas coisas que a gente viu no vídeo, né? E lá no vídeo, só para explicar, né? Lá no vídeo vocês perceberam que Deus permitiu que algumas coisas assim, ruins, entre aspas, acontecessem. Será que Deus permitiu aqueles acontecimentos, né, as 7 pragas? Ele permitiu aquilo, permitiu que quando o mar estava aberto e eles atravessaram para o outro lado, Moisés e o seu povo, e aí quando o exército foi atravessar, o exército do faraó, Deus ordenou, né, que Moisés desse o comando para o mar se fechar, e aí os soldados morreram afogados. Se a gente for ficar pensando, vocês acham que Deus é mal por isso? Vocês acham que Deus foi mal por isso? Pensem, quero a resposta. Não, né? Deus não foi mal, Deus não é mal, Deus ele é soberano, ele é bom o tempo todo, ele é perfeito. E essas coisas de maldade são características nossas, humanas, né? Deus não tem as características humanas nossas, ele é um ser divino. E tudo que ele permitiu, tudo que aconteceu na história de Moisés, que a gente viu no vídeo, foi com a permissão de Deus. Foi por ser necessário. Tudo aquilo foi necessário para que o povo e o faraó e também o Moisés pudessem aprender com aquilo, né? Deus permitiu que tudo acontecesse, não por ele ser mau, por ele ser um ser mau, mas por necessidade do povo, para que o povo pudesse aprender, para que todos aqueles ali envolvidos naquela história pudessem aprender e evoluir. Deus faz tudo certo o tempo todo, né? Tudo que acontece com a gente, as nossas dificuldades, todas as dificuldades que a gente enfrenta, não é porque Deus é mau ou porque Deus quer o nosso mal, não. É porque a gente está colhendo o que a gente plantou, a gente está vivenciando o que é necessário para a gente nesse momento, o que é necessário para que a gente possa evoluir. Então, tudo aquilo aconteceu para que aquele povo pudesse evoluir, para que o faraó pudesse aprender, para que o povo hebreu pudesse aprender, para que eles pudessem ser libertos, né? Todos eles passaram por tudo que tinham que passar para aprendizado e evolução, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre os 10 mandamentos que Moisés trouxe, né? Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar lá no grupo, pede papai e mamãe para enviar que a gente conversa, tá? Lembrando, pausem o vídeo e façam as vibrações finais, tá bom? Um beijo para vocês e um excelente dia ou noite ou final de semana, dependendo do dia que vocês estejam assistindo a aula. Tchau, tchau!